Olá, tem início agora uma nova live da página Avicultura Industrial do Facebook, também transmitida pelas páginas da Suinocultura Industrial e da Gesule Agribusiness. Hoje, a nossa conversa vai debater o mercado de ovos orgânicos e o bem-estar das aves neste sistema de produção. Este é um nicho de mercado que vem se desenvolvendo no país, acompanhado também pelos chamados ovos caipiras. Hoje está comigo o CEO da Fazenda da Toca, Fernando Bicaleto. Ele é formado em administração de empresas pela Faculdade de Ciências Gerenciais, cursou ainda o programa de desenvolvimento de executivos da Fundação Dom Cabral e tem passagens por mais de 15 anos na Sadia, atual BRF, chegando à Fazenda da Toca em 2014, quando assumiu a gerência comercial e há 3 anos é seu CEO. Para quem ainda não conhece, a Fazenda da Toca trabalha com produtos orgânicos desde 2009. Localizada em Itirapina, no interior de São Paulo, a propriedade implantou um sistema agroflorestal e mantém produções orgânicas como a de leite, grãos e ovos, que é o foco da nossa conversa hoje. Boa tarde, Fernando Bicaleto. É um grande prazer tê-lo aqui para falarmos um pouco sobre o mercado de ovos orgânicos e sobre as características deste sistema produtivo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Humberto, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Nós é que agradecemos a oportunidade, de poder estar discutindo esse assunto importante, um tema que cada vez se torna mais relevante, e ter esse espaço junto a todo o grupo que acompanha a avicultura industrial é muito satisfatório e relevante para a gente. Estou aqui à disposição. Perfeito. Para começar o nosso bate-papo, Fernando, vamos falar um pouco sobre o mercado de ovos de uma maneira geral. Nos últimos anos, o mercado de ovos tem crescido e se diversificado aqui no Brasil, no país. Como que o senhor analisaria esse movimento nos últimos anos? Essa segmentação no mercado de ovos, isso ocorreu em várias categorias de produtos, E quando você olha a categoria de ovos em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, também isso é uma realidade que vem já há alguns anos ocorrendo. Uma parte dessa diversificação é por decisão do consumidor, e outras questões, outras forças de mercado, E eu acho que veio para ficar. Evidentemente, teremos espaços para todos, e cada segmento deve buscar se adequar, a essas novas tendências. São tendências de mercado, de novo. Quem decide, e orienta o mercado sempre vem parte do consumidor e dos outros entes, da sociedade, sejam por premissas de cada setor, desejos, ou porque começa esse mundo mais globalizado, a informação flui muito mais fácil, está na palma da mão, Então, eu acho que esse comportamento, está gerando realmente uma mudança, na segmentação de mercado. Na avicultura de postura não é diferente. Uhum. Fernando, eu acho que também a gente poderia colocar um ponto aí dentro dessa conversa, que houve claro. um processo de revalorização alimentar, porque o ovo tinha uns mitos que cercavam ele há algum tempo e agora isso mudou. Quer dizer, o consumidor compreendeu também a importância nutritiva desse alimento para a sua dieta, Sem dúvida, exatamente, a categoria, o ovos em si, já teve o papel de vilão lá no passado, mas as pesquisas, sobre nutrição avançaram e está mais que comprovado, eu acho que isso não tem mais nem discussão, que o ovo é o segundo alimento, mais rico, segundo as pesquisas, perde para o leite materno. Então, isso fez com que o Brasil como um todo aumentasse, nos últimos 2 anos, atingimos em 2019 230 ovos, de consumo per capita. Há 2 anos atrás, a gente cresceu 20%, Há 10 anos atrás, então, em 2007, eram 160, Então, é uma curva ascendente, contínua, e num grau de evolução bem interessante, E só que ainda a oportunidade de crescimento é grande, Se comparar, por exemplo, de novo, o mercado americano, que é um grande consumidor, está entre os top 20, Está mais ou menos na metade, entre os 10 maiores consumidores. Lá eles têm 290, 289 ovos, consumo per capita. Então, se você olhar isso, nós temos ainda 60 ovos, por habitante. Isso é um volume astronômico quando você coloca a população brasileira, Então, realmente é uma categoria que só cresce e, nesses momentos, é uma proteína barata, de forma geral, em relação a outras, Por isso que eu acho que esse espaço, essas duas junções aí,
Conhecimento, divulgação do alimento faz bem, uma proteína mais acessível, né? Essa conjunção aí faz com que o mercado siga crescendo, né? Uhum. Nesse cenário, né, o que nós temos percebido também é que tem se ampliado cada vez mais alguns nichos, né, sejam ligados aos ovos caipiras, os ovos orgânicos, ou até outras opções. Como que o senhor tem visto o crescimento desses nichos, né, principalmente, vamos dizer, os orgânicos, que é o foco de trabalho de vocês? Uhum. Da mesma forma, o orgânico, especificamente, o caso do orgânico, ele cresce, a categoria orgânica como um todo, não só ovos, né, cresce já há alguns anos a mais de 20% ao ano, então um crescimento robusto, apesar de ser um nicho, é uma tendência, né, e os outros ovos, da mesma forma, o grande movimento em avicultura de postura, antes do orgânico até, é a questão do bem-estar animal. Então, acho que o consumidor é uma demanda da sociedade, parte dela, que começa, às vezes, a questionar um pouco a questão de bem-estar animal, né? E aí veio que meio natural a segmentação, né, de ovos, todo esse movimento de cage-free, né, de tirar da gaiola, é um movimento que ocorreu aí nos últimos anos, né? Talvez há 15, 20 anos atrás não existia essa demanda da sociedade, né? Evidentemente que existe aí um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio, né? Você não muda um sistema de uma hora para outra, né? Do tamanho que o país é, né? Então, envolvido custos também. Então, essa segmentação, evidentemente, no primeiro momento, ela acaba carregando custos maiores para a cadeia produtiva, que são repassados, né, para o consumidor. Por isso que esses ovos segmentados, normalmente, eles vão evoluir, conforme a categoria vai evoluindo, né, de restrição e de mais custos, eles vão se posicionando de forma diferente também perante o consumidor. Mas que a demanda veio em um mercado que se vai consolidar cada vez mais, também não há dúvida quanto a isso, né? Pelo menos a nossa parte, a gente não tem nenhuma dúvida. Fernando, a gente está falando aí de consumidor, bem-estar animal. O bem-estar, ele se tornou realmente um tema importante para os consumidores. A questão de bem-estar animal tem peso para a decisão de compra hoje, no caso da produção de ovos? Eu avalio que sim. Na verdade, nós temos que analisar, né? Existe vários tipos de consumidores, né? Tem os consumidores mais jovens, eles já vêm com alguns atributos, né, algumas tendências de comportamento de compra já diferentes de consumidores, talvez, da minha geração, né? O pessoal que está aí perto de 50, 60 anos. Então, para eles, tem pesos diferentes, né? Então, talvez lá no passado, e dependendo, evidentemente, da categoria socioeconômica, né, onde o preço era um grande atributo, continua sendo, para a grande maioria, né? Outros tipos de ovos, né, passam a ter peso. E o bem-estar claro, então, assim, tem consumidores mais jovens que, por princípio, é um valor dele, é um princípio pessoal, né, não compra ovos produzidos com galinhas em gaiolas. Uma decisão dele, né, e ele exerce esse direito na gôndola. Por isso que o mercado está se movimentando, né. Se você olhar de novo, eu volto a falar dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos tem muita estatística, né, infelizmente o nosso Brasil tem pouca estatística, né? Quando se fala de avicultura de postura, então, você quase não tem segmentação e informação. Lá, né, há 10 anos atrás, os ovos fora de gaiola, aí tudo que é fora de gaiola, representavam aí na ordem de 5%, 6% de toda a produção, né, de ovos dos Estados Unidos. Em 2019, esses mesmos ovos fora de gaiola representam 18,3%. Então, em 10 anos, quase que triplicou a participação, né, deixando claramente a mensagem que o consumidor está buscando também outras alternativas, sem deixar, né, o grande volume, né, que é o ovo em gaiola, mas é uma realidade, né? E a gente percebe isso no orgânico, parte, de novo, pela decisão do bem-estar próprio, né, quando a pessoa olha a saúde dela, os atributos, que não tem agrotóxicos, ok, isso para mim faz sentido como consumidor, mas o bem-estar, no caso de ovo, é muito forte isso, né? Pesa muito na decisão. E no caso, dentro ainda dessa questão do bem-estar, como que vocês desenvolvem esse modelo de produção voltado para o bem-estar animal, Fernando? Então, Especificamente de vocês.
questão do bem-estar, assim, quando a certificação orgânica para você ter um produto orgânico, você necessita ser certificado baseado na Instrução Normativa 46 do MAPA, né? E para isso tem que ter uma certificadora que te autoriza e te certifica a botar o selo de Orgânico Brasil, aquele selinho verde que todo mundo conhece com escrito orgânico. Então, lá atrás, quando foi feito, a primeira era em 46, foi, se não me engano, foi em 2007, quem escreveu, ali já começou a colocar, dentro da normativa, princípios de bem-estar animal, né? Do tipo a ave solta, no caso do orgânico, a ave tem que ter acesso, no caso do caipira também, né? Depois a gente pode explicar um pouquinho as diferenças, né, em algum momento, mas ela tem acesso à parte externa do galpão, né? Ela tem a liberdade de exercer seus movimentos naturais, né? Alimentação controlada, todo o processo é rastreado, né? Água e comida a todo momento, né? Tem quantidade de horas de escuro, no mínimo 8 horas de escuridão, para ela poder dormir realmente e relaxar. Então, lá na normativa, lá em 2007, começou isso. Então, para você ser orgânico, você tem que seguir essas normativas. Além disso, né, já começou também nos Estados Unidos um movimento, e aí nós temos aqui, a gente é certificado também em bem-estar pela Certified Humane, né, que é uma das maiores certificadoras de bem-estar animal do mundo, né, e não só para postura, mas para gado, enfim, suínos, para várias atividades, né, de criação animal. E ela trouxe outros patamares, né, do que seriam traduzido em bem-estar animal. Então, ela introduziu o conceito, né, das 5 liberdades, e isso foi até reconhecido na IN, né, na revisão da IN 46, foi colocado essas liberdades também como indicativos de bem-estar, né? Então, a Certified Humane ajudou a você a levantar a régua, né, de práticas de bem-estar. Então, para a gente foi muito satisfatório, um orgulho ter sido a primeira empresa no Brasil a receber essa certificação de bem-estar para o sistema de manejo caipira, né? Então, a gente é caipira e orgânico. Orgânico muito mais pela alimentação e pelo manejo homeopático, né, das aves, né, pela alimentação que tem que ser orgânico, enfim, grande parte. O caipira pelo manejo, esse comportamento da ave poder sair do galpão, ter acesso aos piquetes, que nós chamamos, e retornar. Então, ela tem livre acesso de entrada e saída, né? Então, isso é uma das grandes características de bem-estar animal, né? Como a gente está falando na questão orgânico caipira, eu acho que fica bem interessante da gente diferenciar um pouco esses dois, porque acho que realmente há uma certa confusão na cabeça das pessoas quando se fala caipira, orgânico. Quais são as principais diferenças, Fernando? Então, eu vou começar do convencional para o orgânico, né, que vai fazer, as operações vão se somando, né? Então, o sistema tradicional, o sistema em gaiola, né, já conhecido, né, 98% talvez da produção brasileira, 96%, a gente não tem os dados, mas mais de 90% com certeza da produção brasileira é assim, as aves em gaiola. Evidentemente, eu deixo claro aqui também, né, que existem manejos e manejos, e a produção de ovos, né, convencionais, a sua grande maioria respeitam todas as questões de controle sanitário, né, então, preservam isso fortemente, né. Então, eu estou me restringindo aqui apenas às diferenciações em relação ao tipo de manejo, tá? E alimentação e certificações. Não estou fazendo um juízo de valor, tá? Por favor, não confundir as coisas. Então, a ave sistema tradicional está em gaiola, recebe alimentação também, ok, normal. E é permitido, né, na alimentação convencional, a alimentação de origem animal na ração e origem vegetal. Aí, depois disso, o primeiro movimento que teve foi o famoso cage free, onde você simplesmente tira da gaiola e põe no piso. Continua limitada a área do galpão, né? Ela tem uma densidade um pouco maior de aves por metro quadrado, porque não existe normativa. O único ovo que tem uma normativa do MAPA é o ovo orgânico, né? O outro tem diretrizes, né, sugestões, como regras da BNT, né, de como fazer, mas não tem uma normativa do Ministério falando o que é, né? Por isso, talvez, um pouco dessas confusões que o consumidor tem, não é culpa deles, não, é porque realmente há um excesso de comunicação e de tipos de ovos, né? Até mais um viés de marketing. Então, saindo para o cage free, ele vai para o piso, mas tem a mesma tratativa de medicamentos, né? O mesmo tipo de alimentação, né? O próximo passo, que também o pessoal fala, que é realmente sair do
é o free range, que é um nome em inglês, que é a ave que sai, vai para o piquete, ou o nosso caipira, ou o colonial, né? O ovo colonial, também que no sul falam muito isso, né? É essa exatamente, a ave, ela sai, então a primeira grande diferença, ela tem acesso externo ao piquete, né? E, além disso, a alimentação dela só pode ter ração de origem vegetal. Essas duas grandes mudanças. Depois disso, ainda tem uma categoria entre o caipira e o orgânico, que é o livre de antibióticos, né? Que também é um manejo que difere um pouco, porque os medicamentos que são usados na avicultura tradicional, já no AF também são diferenciados, né? Então, é basicamente essa diferença. Alimentação, algumas marcas já não usam transgênicos na formação da ração, né? E aí depois a categoria, vamos falar assim, que engloba todas essas em diferenciações, é a categoria orgânica, onde, além de tudo isso que eu já falei, a alimentação tem que ser orgânica, né? Basicamente orgânica. Então, o milho tem que ser de origem orgânica, a soja, né? Enfim, nenhum produto pode ser de origem química. Então, qualquer insumo tem que ser aprovado numa lista positiva do Ministério da Agricultura, né? A medicação é autorizada apenas do uso de homeopatia, fitoterapia, né? Então, medicações alopáticas só em casos muito específicos que a legislação permite, e mesmo assim você tem que apartar, no caso, esse ovo durante um período de carência, enfim, até que seja comprovado que não tem nenhum resquício desse medicamento. Então, basicamente é isso, e a certificação exige que seja um ovo rastreado. Então, quando você fala em ovo orgânico, é um ovo que, desde lá da caixinha que está no ponto de venda, a empresa tem que ser capaz de trazer para trás a cadeia e saber de que aviário que ele veio. Então, tudo é rastreado, né? Então, essas são as principais diferenças. Você estava falando dessa questão dos medicamentos com relação a só eventualmente o uso alopático, trabalhando mais com a questão de homeopatia, fitoterapia. Como vocês trabalham também essa questão? Por exemplo, vacinas. As vacinas são... Vocês têm um programa todo de vacinas? Como é feito esse trabalho? As vacinas obrigatórias do MAPA todas são dadas, porque são obrigatórias, controle sanitário do país, né? Então, elas são todas autorizadas e obrigatórias, né? Então, não é uma escolha. O que pode acontecer no sistema orgânico, você reforçar o programa de vacinas, uma vez que você não tem outras ferramentas, né? E, então, eu falo que o sistema orgânico é um sistema que ele tem várias etapas, todas são importantes. Começa pela biossegurança do local, né? Controle de acesso, né? Toda a homeopatia, desde lá nós temos aqui, por exemplo, 56 tipos de homeopatia, né? Para fases da vida e para épocas do ano, né? Então, a homeopatia vai preparando o corpo para aquele desafio, né, que vai vir. Então, você prepara as aves para o inverno bem antes do inverno, né, adequando as homeopatias para preparar o organismo dela para reagir àquele desafio, né? Alimentação balanceada. Então, você mantendo a ave, o comportamento, a ave um pouco estressada, né? Como a ave sai para piquete, ela tem um nível de estresse muito menor, né? Então, você tem várias ferramentas, todas elas têm que estar funcionando em conjunto. A gente fala que o orgânico é isso, a barreira protetiva, ela vem do todo, e não das partes, né? Porque eu não posso apostar num medicamento específico, nós temos que garantir que o bem-estar e o entorno da ave permita que ela esteja bem de saúde, né? É feito um fortalecimento da imunidade dela, né, para ela enfrentar esses desafios. Vou dar um exemplo para o pessoal entender. Vermífugo, né? Existem vermífugos alopáticos, né, de conhecimento, e não vou citar nenhum nome para não fazer, né, não citar nenhuma marca. Mas existem de vários conhecimentos. A gente, por exemplo, na fitoterapia usa alho, né? Usa caule de bananeira, que é um vermífugo natural, né? Então, você tem outros elementos naturais que têm um efeito parecido ao correlato alopático, né? Então, é esse estudo, e é uma evolução, né? Isso aí, nada está pronto, então a gente vem já há alguns anos com apoio de universidades e de técnicos e a gente mesmo, né, com uma curva de aprendizado para consolidar esse conhecimento, né? Fernando, a parte como as aves
ficam livres, né? Tem bom acesso à área externa. Um desafio, às vezes, é a coleta do ovo, né? Como que vocês fazem esse manejo? Que medidas sanitárias e de cuidados são aplicadas especificamente com esse aspecto? Perfeito. Bom, todo o trabalho na granja começa, na verdade, na recria, né? Nós aqui recebemos a pintainha, né, o pintinho com 1 dia de vida, né? E aí, já no galpão de recria, já começamos a preparar a ave, a condicioná-la ao ambiente que ela vai ter na produção. Então, a gente começa, por exemplo, nós temos a questão dos puleiros, né? Nós introduzimos os puleiros com 5 dias de vida. O puleiro, ele tem uma função na granja de produção de uma hierarquia, refletir a hierarquia social que as aves têm, comportamentos também de dormir, as aves gostam de dormir na parte alta, né? Em cima, fora do chão, a grande maioria. E também isso estimula a musculatura, né, das aves, né, para esse ambiente. E lá começamos já também com toda a homeopatia, preparando a ave para isso. Quando está no ambiente de produção, né, então a densidade, que é um dos critérios também, são 6 aves por metro quadrado, permite que dentro do galpão as aves tenham uma boa mobilidade. E o segredo de evitar ovo, né, na cama que nós falamos, né, ovo no chão, na cama, é um manejo. Primeiro transferir na época certa, nós transferimos as aves mais ou menos com 13 semanas de vida, e ela vai começar a sua postura lá com 18, 19, a gente começou a pingar o ovo, né? Mas é um ovo pequeno, que ainda está fora do padrão comercial, mas ali você começa a fazer um manejo para ela acostumar ao ninho, né? Então tem todo um programa de luz que ajuda, tem todo um manejo do granjeiro, porque a ave gosta de colocar os seus ovos em lugar seguro e escuro. Por isso que o ninho, né, é o local ideal, então a gente vai treinando a ave. As galinhas são animais de hábitos, né? Então você cria o hábito correto nela, né, de forma bem tranquila, ela adquire isso. E o próprio organismo da ave, 90% dos ovos são colocados, né, entre 4h30 da manhã até umas 10h30 da manhã. Então as aves só são soltas depois desse horário. A normativa exige 6 horas diárias mínimas de soltura, né? Dela poder optar entre ficar dentro e ficar fora. Então, a gente normalmente faz isso a partir das 10h30, 11 horas, foi quando mais de 90% da postura já foi realizada nos ninhos, né? No nosso caso, são ninhos automáticos, né? Aí depois elas são soltas, né? Então, quando bem manejado, são raríssimas vezes que você vai encontrar ovo fora do ninho, né? Mas acontece. Se você errar o manejo, isso pode virar 20% facinho, né? Isso, então, mas aplicando o manejo correto e dentro dessas especificações, você consegue com que as aves façam a postura nos próprios ninhos, né? Exatamente. Perfeito. Fernando, falando um pouco aí na questão preço, mercado, a questão do preço ainda torna os ovos orgânicos, assim, um produto bem direcionado apenas para um nicho específico de mercado? Na verdade, assim, o orgânico, né, a história do orgânico, né, ele começa normalmente em nicho, né, existem barreiras de custo, né, porque tudo que eu estou falando, né, de manejo orgânico, para você ter uma noção, no custo de um ovo, 70% do custo do ovo é ração, de um ovo, custo de produção. Nisso daí, né, só milho orgânico é quase metade, né? E o milho orgânico, por exemplo, hoje, ele é talvez 2,5 vezes mais caro que o milho convencional, né? Isso, evidentemente, reflete, né, no custo de produção, a densidade de aves, né? Então, num galpão, onde num sistema orgânico depende do tamanho do galpão, evidentemente, mas num galpão, por exemplo, que cabe 12 mil aves, que é o nosso padrão médio aqui na empresa, num sistema piramidal, você põe 70, 80 mil aves no mesmo galpão, né? A mesma metragem. Então, o custo de investimento, né, de galpão por ave é muito menor no sistema convencional do que o orgânico. Então, evidentemente, esses custos, né, se refletem num produto ao consumidor que está em torno aí de 2 a 3 vezes mais caro que o convencional. Agora, e nós temos consciência disso. Então, hoje ainda é um produto que aponta para um consumo regular mais de uma classe socioeconômica mais favorecida, né?
classe A, classe B, enfim. Mas o interessante é que esses custos já foram até maiores. Quer dizer, com a escala, com o desenvolvimento de tecnologias, não só na produção avícola, mas também na produção de vegetais, né, a tendência futura é que esses custos vão se reduzindo. Então, por exemplo, a questão do milho, novamente, que é um dos principais fatores que influenciam para cima o custo, né, do produto. Existem já várias pesquisas pelo mundo, né, então eu brinco que não é se vão resolver, é quando vai vir a resolução. A questão do milho é muito voltada ao plantio, né, o tipo de plantio. Né, o milho convencional faz um plantio direto, você tem a questão do glifosato, né, que faz o controle de mato, né, que é um dissecante químico, né, então você só deixa o milho, não vem o banco de sementes não consegue crescer. No orgânico, isso é uma barreira, então a gente não existe plantio direto ainda. E você tem que fazer um controle, né, desse mato, porque senão ele concorre com o milho. Mas já existem tecnologias de mecanização, né, que já estão sendo implementadas, já a colheita, onde o volume, a produtividade já é equivalente entre o orgânico e o convencional, e várias pesquisas já estão estudando um dissecante biológico. Né? Aí eu abro parênteses, né? Estou muito feliz porque recentemente, você sabe muito bem, foi aprovado aí o marco, né, para o incentivo, um programa de incentivo à produção de bioinsumos, né, no Brasil, pelo MAPA. Isso então, bem recente. Recentemente, agora, questão de 20 dias, 30 dias no máximo. Isso para a gente não é uma luz, é um farol, né, no final do túnel, um farol, e não é um trem, é uma coisa boa que vai vir, né, porque isso vai incentivar enormemente a aumentar as pesquisas, né. Só lembrar, fazer um paralelo, que talvez há 40, 50 anos atrás, se você comparar a atividade de produção de vegetais, né, de grãos, por exemplo, há de 50 anos atrás, é pré-histórico em relação ao que é hoje, né, dado o volume de investimentos em pesquisas que grandes empresas fizeram. Então, para nós do orgânico, isso vai acontecer no orgânico. Essas diferenças de tecnologia que interferem no custo direto tendem a sumir, né, ou reduzirem bastante. Então, o nosso desejo é que o produto orgânico ele possa estar acessível a todas as classes. Né? Evidentemente, ele vai ser o preço do convencional, mas acredito que ele vai ter uma diferença bem menor, como já ocorre em outros países, né? Na Europa, por exemplo, a diferença de orgânico não chega a 2, 3 vezes, no máximo uma vez, né? 100%, o dobro do preço. Então, acredito que isso vai acontecer, dado todo esse cenário, e ganho de escala, e aumento de produção, e tecnologia de produção, principalmente, de grãos. Né? Eu acredito que o futuro é esse. Só me permite, tem uma pesquisa que a Organis faz, é um instituto que tem empresas orgânicas envolvidas. Ele encomendou uma pesquisa em 17 e agora em 19, e faz a seguinte pergunta para o consumidor: você consome produto orgânico? 15% consomem no Brasil, pela pesquisa, regularmente produtos orgânicos. 15 é pouco? Em relação ao todo, é desprezível? Não é já. Talvez no passado era menos ainda. Mas o interessante não é essa pergunta, o interessante é outra. Primeiro, se você tivesse condições, você compraria produto orgânico? Aí os outros 80 falam que sim. Aí pergunta, por que você não compra? 67% fala que é preço. Então, você percebe que a barreira do preço é uma barreira que pode ser alterada, pelo que eu já expliquei. Né? Então, é uma questão, assim, do preço na ponta e caindo, como já em algumas categorias já é similar. Vou dar o exemplo aqui de banana. Né? Já tem redes de mercados que não tem mais banana convencional. Só tem banana orgânica para vender. Por quê? O preço ficou tão parecido que eles tiraram de linha convencional e deixou só orgânico. Lógico, vai acontecer no ovo? Acho pouco provável você tirar, né? Mas eu acho que a futuro, a participação do orgânico, de ovo caipira, né? Que atribuem outros, que entregam outros atributos para o consumidor que não seja o preço, tende a cada vez ter uma participação maior e o preço vai diminuindo também. Essa, acho que é a boa notícia. Porque você tem aí uma perspectiva futura de consumo bem interessante pelos dados, né? Exatamente. Praticamente 80%
afirmando que, se possível, consumiria, isso, e a questão preço reduzindo, tem uma tendência importante aí. Hoje, para a gente ter uma ideia assim, desse mercado, Fernando, os grandes mercados consumidores desse nicho orgânico são os grandes centros urbanos? Ou a gente tem uma diversificação pelo país todo, assim? Perfeito, essa pergunta é muito boa. Esse trabalho da Organis traz isso, tá? Depois, quem tiver curiosidade de ver no detalhe, a pesquisa é pública, só digitar Organis com I no final, e aparece isso. Essa pesquisa fala o seguinte: o consumo ocorre nas grandes capitais, nos grandes centros, majoritariamente, principalmente em 5 capitais: São Paulo, Rio, nessa ordem mais ou menos. São Paulo primeiro, evidentemente, por questões óbvias, né, do tamanho da população. São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Brasília e Porto Alegre. São nessas principais regiões. E o canal de compra, né, 90% são no varejo, no autosserviço, no supermercado, tanto no grande supermercado como no médio supermercado. Então, o varejo é o principal canal. Cresceu muito ultimamente, óbvio, né, e-commerce, né, e a questão de feiras, né, feiras orgânicas se espalharam por essas regiões, então também tem um consumo forte. Mas o grande volume de transação comercial ocorre nos varejos tradicionais, né, então, e dessa forma, distribuído. No caso, as grandes indústrias de alimentos aí, que tem, sejam redes de fast food, sejam mesmo empresas produtoras de alimentos, onde são adicionados o ovo como ingrediente, elas têm buscado a opção por ovos de aves soltas, que atendem, no caso, bem-estar, e também produtos orgânicos, no caso? Eu vou te falar assim, a indústria de ovos processados no Brasil, né, geral, é mais ou menos 5% da produção. O brasileiro ainda é um grande consumidor de ovo casca, que nós chamamos, é o ovo na embalagem original, na embalagem natural. Né? Então, 5% são ovos processados. E, na grande maioria, ovos processados de ovos convencionais. Mas já existem ovos processados, principalmente de cage-free e de caipira. Né? Orgânico, ainda nós não temos conhecimento, né? Já fizemos alguns exercícios, tal. A questão da solução, né, para a industrialização é aonde vai encaixar isso como solução completa. Por outro lado, nós vendemos, por exemplo, os nossos ovos em casca para, por exemplo, restaurantes que fazem alimentação orgânica. Então, ele usa o ovo para N receitas dentro da proposta total do prato ser orgânico, né? Por exemplo, padarias compram um ovo para fazer o pão orgânico, com a farinha orgânica. Então, isso já existe. Agora, o processamento industrial, que é um grande nicho de volume, para o orgânico, ainda eu desconheço se existe alguém, né, fazendo. Agora, para caipira, para cage-free, já existe, que é um mercado maior que o orgânico. Né? Então, o ovo caipira, mais uma vez, prova que o posicionamento de preço ele faz com que o mercado cresça. O ovo caipira hoje ao consumidor varia aí entre 9 e 12 reais a cartela com 10 ovos, né? O orgânico está entre 14, 15, 16, né? Depende do markup um pouquinho das regiões, né? E o convencional, por exemplo, está aí 6 reais a dúzia, né? 7 reais. Então tem esse nível de preço, né? Então, de novo, se o orgânico a gente consegue com tecnologia, com escala, se aproximar mais do limite inferior, né, da tabela de preços, tipo 12, 10 reais, aí o aumento de volume ele é bem relevante, né? No caso, Fernando, vocês trabalham bem essa informação de ser este um produto orgânico nas suas embalagens? Como que vocês trabalham essas informações para que fique que o consumidor identifique de uma forma mais direta ser esse as características do produto? A gente procura, através das embalagens, destacar bem que o produto é orgânico, né? Tem algumas, nas embalagens, ícones, né, que mostram alguns processos, como tem acesso a piquete, né, alimentação orgânica, enfim, alguns ícones, né? Mas, na verdade, ainda existe uma grande confusão, né? A gente sabe que o mapa está buscando estruturar uma proposta, uma regulamentação
para a nomenclatura dos ovos, né, para simplificar o entendimento. Então, porque hoje, como não tem uma normativa a seguir, fica muitas categorias, até criam categorias, né? Você vê tipo caipira, né? Quer dizer, é tipo, porque não é. Então, e dá nomes e nomes, né? Então, eu acho que cabe sim, o mapa está construindo isso, para dar nomenclaturas chaves, né? Dependendo do nome da marca ou do nome que ela queira dar, o nome comercial, vamos chamar assim, uma descrição oficial, por exemplo, nos Estados Unidos é um número, né? E aí você sabe que aquele número 1 é tal tipo de ovo, que o número 4 é tal tipo de ovo, então já fica mais simples para o consumidor saber, independente do nome comercial que o fabricante queira dar, né, o produtor, a categoria do ovo está dada e é padrão. Eu acho que isso vai ajudar bastante ao consumidor entender onde está, né, qual a opção que ele está querendo comprar ou comprou. Essa é uma opção bem interessante. Isso nos Estados Unidos, Fernando. Isso. Existe. O Brasil tem uma nomenclatura, mas, de novo, falta especificar o tipo de ovo. Ela normalmente está relimitada, que era demanda passada, né? Há alguns anos existiam essas diferenciações. Ele fala mais o tamanho do ovo. Então, é ovo vermelho grande, né? Ovo branco. Então, não fala do tipo de manejo. Porque, na verdade, gaiola, queijo free e tal, são manejos diferentes, né? Formas de criar diferentes. Isso tem que ficar mais claro para o consumidor. Perfeito. Falando um pouco daí, no caso da fazenda da Toca, Fernando, vocês têm, a gente está falando, claro, da produção de ovos de vocês, mas vocês têm outras, tem produção de grãos, tudo mais. Essas produções, por exemplo, de grãos que vocês realizam aí, elas se direcionam, por exemplo, para um consumo próprio do seu sistema produtivo de aves ou não? Se você pudesse falar um pouco das outras sistemas de produção aí da Fazenda da Toca. Perfeito. Aqui na Fazenda da Toca, né, dado o pioneirismo, né, nós começamos, na verdade, em 2009, né, fazendo a conversão, né, a gente tinha uma linha de produtos maior, enfim, mas a gente, aqui na fazenda, que tem 2.300 hectares, né, a gente fala que nós somos um polo e nós nascemos com o objetivo de provar que era possível fazer orgânico em escala, né? Inicialmente, o orgânico era visto, né, erroneamente, com coisa de pequena produção, né, que nunca daria escala, que era o nicho do nicho do nicho, né? E a gente está vendo que não é verdade, né? Lógico que o pequeno produtor é vital, né? É vital e a importância dele vai ser sempre essa, porque a diversidade de alimentos que nós comemos, uma boa parte vem do pequeno produtor, né? Eu brinco que ninguém é latifundiário de alface, né? Não existe. Né? Existem realmente vários. Então, exatamente. Então, a fazenda tem esse desafio inicial, né, uma curva de aprendizado intensa. Então, hoje nós temos como marca o varejo, né, os nossos ovos, e em sistema de parceria produzimos leite orgânico, né, só que ele é vendido B2B, ele vai direto para a indústria, então não tem a marca Fazenda da Toca, né, e a produção de grãos e a de agrofloresta, hoje a gente faz também através de um arrendo. Nós temos uma empresa irmã, né, que na realidade foi um spin-off, uma cisão da Toca. A Toca sempre trabalhou muito pesquisas, né, tanto para avicultura, principalmente para agricultura, né, porque a gente tinha essa demanda de grãos, então a gente plantou vários anos os nossos grãos. Evidentemente chegou um momento que a nossa propriedade aqui não tinha tamanho para a nossa demanda, né? Então lá atrás a gente já tinha uma produção fora, mas a gente sempre acreditou muito na pesquisa para resolver esses problemas que nós sabemos que existem, como eu citei já atrás. Então, a gente fez uma cisão, foi criada uma empresa chamada Rizoma Agro, que ela deu continuidade, né, a essa pesquisa e a implementação disso, principalmente para impactar a agricultura, na parte de grãos e na parte de gado de corte. Então, é uma empresa irmã que hoje, na fazenda, ela arrenda e produz grãos, e os daqui ficam basicamente para a Fazenda da Toca, mas ela comercializa grãos também para o mercado, grãos orgânicos, soja e outros também que não fazem parte da alimentação das aves, como feijão, enfim, aveia. Tá? Então, é uma empresa que se especificou nisso, né? E traz essas soluções. Então, mas aqui dentro nós somos um grande polo de produção orgânica, né? E em escala.
Então, a gente também foi um dos primeiros a colocar, a primeira empresa a colocar ninhos automáticos na coleta de ovos, né, orgânicos, sempre buscando a escala, acreditando que para ter impacto, você precisa realmente provar que é possível. Tem uma máxima que a gente escuta de vez em quando, né, Ida, que o alimento orgânico nunca vai alimentar o mundo, né? E é uma falácia, na verdade, porque talvez fosse verdade alguns anos atrás, mas hoje a gente vê já grandes exemplos. O Brasil é o maior produtor de açúcar orgânico do mundo, né? Está aqui em Ribeirão Preto, próximo da gente, né? E tem produtividade melhor que o convencional. Né? Exatamente. Hoje, Fernando, no caso do plantel de aves de vocês, ou da produção, não sei, que números que geralmente vocês têm em termos de plantel ou de produção? Então, o nosso plantel, entendendo aves em alimentação, né, em postura, né, ou sendo criadas, né, em alimentadas, né, a gente se aproxima hoje das 250 mil aves. Né? E para orgânico, né, de novo, faltam dados, né, mas nós com certeza estamos aí, somos os maiores produtores, né, do mercado. Mas, na verdade, o que nós queremos provar mesmo é que é possível fazer avicultura, no caso de postura, em escala e orgânica, né? E eu acho que a gente está conseguindo mostrar isso, né? A gente recebe visitas de fora também, e você vê que é um modelo, né? O Brasil tem essa vocação agro, né? Eu acho que também não vai ser diferente no orgânico, né? De forma geral, não falando só em ovos, né? A gente tem com certeza a vocação para ser o maior produtor, né, de orgânico do mundo, né? Não tenho dúvida nenhuma. Não, sem dúvida. Bem, Fernando, eu gostaria muito de agradecer imensamente a participação do Fernando Bicaleto, CEO da Fazenda da Toca, aqui em nossa live, na página da Avicultura Industrial do Facebook, que também é retransmitida em nossas páginas Suinocultura Industrial e Gesúlia Agribusiness. Fernando, muito obrigado aí pela sua participação. Eu que agradeço, Humberto, é sempre importante o espaço, né? Eu sempre falo que informação, conhecimento, né, amplia e define, né, as opções de escolha de cada consumidor. Então, todo espaço para a gente é muito bom estar e poder falar dessa categoria que vem crescendo, né, e dessa atividade que tem na sua raiz, né, muito forte essa questão de ser sustentável, de uma relação mais justa, né, com o planeta, né, aumentando, ampliando isso. E todo espaço para a gente é um momento de poder dividir isso com quem se interessa pelo tema. Muito obrigado a vocês aí da Avicultura Industrial. Perfeito, e também gostaria aí de falar para todos aí, não deixar de acompanhar aí, ver a nossa programação semanal das lives nas páginas da Avicultura Industrial, Suinocultura Industrial e Gesúlia Agribusiness no Facebook. Uma boa tarde a todos, até mais.